Olá pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Thiago Salles, sou engenheiro agrônomo. Trabalharemos juntos a disciplina Associativismo e Cooperativismo e apresentaremos na nossa primeira aula a dinâmica do mercado agropecuário, suas raízes históricas e bases para o cooperativismo. Nessa unidade, iremos abordar os conteúdos das aulas 1, 2 e 3 da nossa apostila. Portanto, para melhor entendimento, será necessária a leitura detalhada do material e a realização das atividades práticas e as atividades da sala virtual. E não se esqueçam, as dúvidas podem ser postadas durante os fóruns de discussão. Então vamos começar? O objetivo vamos começar pelo objetivo da nossa primeira aula, apresentar os conceitos básicos do agronegócio e suas principais características. Antes de destacar a importância do cooperativismo e do associativismo no meio rural, é fundamental compreender ou relembrar a dinâmica do mercado agropecuário. O setor agropecuário não se restringe à produção de matéria-prima na propriedade rural, ou seja, ele não se limita às atividades dentro da porteira. Cabe destacar a existência de uma fase anterior à propriedade e uma fase posterior à propriedade rural. E, por sinal, veremos adiante que a maior parte dos recursos financeiros são oriundos das ações fora da porteira da propriedade. Na figura a seguir, podemos verificar que na fase antes da porteira é representado pelo setor de insumos e bens de produção, ou seja, são atividades econômicas que oferecem produtos e serviços para a agricultura. A nível de exemplo, temos os adubos, as vacinas, sementes, tratores e equipamentos. Já na fase 2, dentro da porteira, temos a produção agropecuária propriamente dita. São as atividades que ocorrem dentro da propriedade, tais como o preparo do solo, o plantio, a colheita e a criação animal. E por fim, na fase 4, na fase depois da porteira, ocorrem o armazenamento, processamento, a distribuição e a comercialização. Fazem parte desse grupo os setores de madeira, a indústria têxtil, produtos de couro e de calçados, produtos de café, beneficiamento de produtos vegetais, abate de animais, indústrias de laticínios, fabricação de açúcar, fabricação de óleos vegetais, fabricação de produtos alimentares e bebidas, dentre outros segmentos. Assim, é possível conceituar o agronegócio pelo conjunto de atividades relacionadas a um produto de origem agropecuária. O agronegócio abrange desde a produção de insumos, a produção agrícola, produção pecuária e o processamento, e até a distribuição e o consumo. O conceito de agronegócio engloba ideias da cadeia produtiva, ou seja, antes, dentro e depois da porteira da propriedade. A dinâmica do agronegócio e sua cadeia produtiva pode ser representado pela seguinte forma. Na figura vemos que as atividades se iniciam com a organização dos fatores de produção, que são trabalhados pelos fornecedores de insumos. Os fornecedores distribuem os insumos necessários à produção agropecuária, onde é realizada a produção propriamente dita. Essa produção é processada pela agroindústria, que podem repassar as mercadorias para outras indústrias, nesse caso, em forma de matéria-prima. Ou ainda podem repassar para empresas varejistas, que vendem direto para o mercado consumidor, ou ainda o destino final pode ser o setor institucional, que inclui escolas, hospitais e outras instituições vinculadas ao governo. É comum ouvirmos nos noticiários que o setor do agronegócio brasileiro tem importância participação na economia do país. Segundo os dados disponíveis no site oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária, em 2007, o agronegócio brasileiro foi responsável por 33% do Produto Interno Bruto, o PIB, e responsável por 42% das exportações totais. A figura do próximo slide mostra a representação dos segmentos do agronegócio brasileiro dentro dos 33% do PIB do Brasil, representado pelo agronegócio. Como mostra a figura,
Praticamente 60% do PIB do agronegócio são gerados a partir das atividades da terceira fase, ou seja, depois da porteira, envolvendo a distribuição e o processamento da produção. Também é comum ouvirmos nos noticiários que a distribuição das oportunidades e riquezas no Brasil ainda é um desafio a ser superado. Isso ocorre devido a duas situações comuns no mercado agropecuário brasileiro. Na primeira situação, ocorre nos chamados oligopólios, ou seja, ocorre quando poucas empresas detêm o controle de todo o mercado. Ocorre quando os produtores são obrigados a adquirir as máquinas agrícolas e insumos pelos preços estabelecidos pelas empresas, a exemplo da New Holland e a Monsanto. Na segunda situação, ocorre quando existe um número pequeno de compradores para essa produção agrícola, ou seja, quando numa determinada região todos os produtores de leite ou pequenos animais contam apenas com agroindústrias, a nível de exemplo, a Sadia e Nestlé, ou até mesmo a Perdigão. Verificamos que em ambos os casos o produtor não tem como negociar os preços com as grandes empresas, ficando muitas vezes na mão dos atravessadores. Diante disso, o que pode ser feito então para mudar essa situação? A resposta está no cooperativismo. Segundo o velho ditado, a união faz a força. A melhor saída é associar-se. As cooperativas de associação têm um papel de fortalecer os seus associados ao comprar os insumos mais baratos, reduzindo assim os custos de produção, processar os produtos, criando marcas e agregando valor e vender coletivamente a produção, obtendo a distribuição de rendas entre os associados. Então, passada uma compreensão sobre a leitura do funcionamento do agronegócio, vamos agora começar a entrar para a segunda aula da apostila, onde discutiremos como se deu o processo inicial do cooperativismo no Brasil e no mundo. Ok? Vamos lá?